O som da ranhura do correio a tilintar ecoou pelo corredor enquanto Tiago se curvava para pegar no envelope. Ele já sabia o que era antes mesmo de o abrir. Outro casamento, outra recordação. Ele virou o cartão rígido e brilhante nas mãos. Os nomes da sua irmã mais nova e do seu futuro cunhado impressos em letras douradas. Nenhuma nota calorosa no interior. Apenas os detalhes, a formalidade, nenhuma chamada, nenhuma excitação partilhada. Ele não era família, era uma cortesia. Tiago sentou-se no sofá gasto do seu pequeno apartamento, os dedos a traçar as bordas do convite. A picada familiar subiu-lhe ao peito, mais pesada desta vez. Há quantos casamentos ele já tinha assistido de fora, observando ao fundo enquanto seus irmãos dançavam sob luzes de fadas, brindavam com champanhe, posavam para retratos de família dos quais ele nunca fez verdadeiramente parte? Ele estava sempre lá, tecnicamente, nas fotos de grupo, algures à margem, a sorrir demasiado para esconder o quão deslocado se sentia. O seu telemóvel vibrou na mesa. Uma mensagem no grupo da família, piadas sobre o casamento que se aproximava, a excitação a encher a conversa. Tiago olhou para o ecrã durante um longo minuto, antes de o virar para baixo sem responder. Tinha aprendido há muito tempo que o seu silêncio era mais seguro do que a sua honestidade. Uma memória cintilou, de há anos, no casamento do seu irmão, de pé, sozinho. Enquanto parentes que mal conhecia eram chamados para as fotos de grupo, a forma como a sua mãe o tinha afastado com um aceno distraído dizendo: "Vamos tirar primeiro só com os irmãos e a família próxima", como se ele fosse outra coisa, algo menos. Tiago limpou o canto do olho e riu amargamente, em voz baixa. Não foi o convite que mais doeu. Foi a consistência. Sempre que esperava por algo diferente, era recordado exatamente do seu lugar. E agora, enquanto segurava a mais recente prova nas mãos, algo dentro dele não apenas doeu, endureceu. Ele não choraria desta vez. Não imploraria por inclusão com mensagens educadas ou chamadas culpadas. Chega de fingir que uma cadeira no fundo da recessão era suficiente. Chega de se convencer de que amor significava paciência, que os laços familiares desculpavam a indiferença. Tiago dobrou com o convite cuidadosamente e deslizou-o de volta para o envelope. Colocou-o numa gaveta ao lado de outros que nunca deitara fora. Cada um testemunho silencioso de anos a tentar ser importante. Ao fechar a gaveta com um clique suave, sentiu o início de algo agitar-se dentro dele. Não raiva, não amargura, mas resolução. Ele não sabia que forma o seu futuro tomaria. Mas uma coisa era clara. Estava farto de pedir espaço em vidas que há muito lhe tinham fechado as portas. Um dia, seria a sua vez de celebrar algo bonito, algo sagrado. E quando esse dia chegasse, ele escolheria de forma diferente. Não por despeito, mas por paz. Uma paz que ele estava apenas a começar a saborear, mesmo ali no seu desgosto silencioso. Tiago recostou-se a olhar para o teto. O silêncio à sua volta, pesado, mas reconfortante. Pela primeira vez em anos, ele percebeu que a sua história não estava a terminar ali. Estava apenas a começar. Nan. A cozinha cheirava sempre a pão fresco quando Tiago era pequeno. Ele sentava-se no balcão a balançar as pernas, a ver a mãe amassar a massa com mãos experientes. Era um dos poucos lugares onde se sentia verdadeiramente visto. Antes de a vida se complicar, antes de ser o calado, significar ser o esquecido. Tiago e o seu irmão Duarte foram próximos em tempos, ou pelo menos era assim que parecia aos outros. Duarte era o filho de ouro, confiante, carismático, sempre um passo à frente. Os professores adoravam-no. Os parentes gabavam-se dele. Era fácil aquecer-se no seu brilho quando eram jovens. Mas com o passar dos anos, a diferença entre eles afiou-se como uma lâmina. Os sucessos dele tornaram-se marcos que a família celebrava. Os esforços silenciosos de Tiago mal ondulavam a superfície. Ele lembrava-se claramente do final do secundário. Duarte tinha acabado de conseguir um estágio num prestigiado escritório de advogados, e os pais passaram a noite a falar do seu futuro brilhante, enquanto Tiago se sentava silenciosamente no canto da mesa de jantar, o seu diploma guardado debaixo da cadeira, como uma reflexão tardia.
Não era que ele falhasse. Tiago também tinha sonhos, pequenos no início, como ter um pequeno café onde as pessoas se sentissem em família. Mas os sonhos precisavam de ar para respirar, e os dele muitas vezes sufocavam sob o pesado manto da comparação. Cada aniversário, cada feriado, cada pequeno sucesso era ofuscado pela constante pergunta não dita: por que não podia ser mais como o Duarte? Ele aprendeu cedo assim a parar de se explicar. Em vez disso, começou a construir em silêncio, a poupar pedaços do seu salário de uma série de trabalhos precários, a esboçar planos de negócios em guardanapos durante as pausas para o almoço, a ler artigos até tarde da noite depois de longos turnos, os olhos a arder, mas o coração firme. Abrir o seu primeiro restaurante não foi um grande evento. Não houve grandes anúncios, nem jantares de família orgulhosos para brindar a sua conquista. Apenas ele, de pé, à porta de um pequeno espaço alugado, chaves numa mão, calças de ganga manchadas de tinta, o coração a bater com uma mistura de terrores e esperança. Tiago investiu tudo naquele restaurante. As horas eram brutais. Às vezes mal dormia, mal comia, as mãos gretadas de esfregar o chão ele mesmo para poupar dinheiro. Houve meses em que não sabia se conseguiria pagar a renda. Noites em que chorou silenciosamente na almofada para que ninguém ouvisse o quão perto estava de quebrar. Mas, apesar de tudo, nunca ligou para casa a queixar-se, nunca pediu ajuda, nunca tentou explicar o que estava a perseguir. Ele sabia qual seria a resposta. Confusão educada, talvez algumas palavras paternalistas sobre carreiras a sério, seguidas por mais histórias da última promoção de Duarte. Cada sacrifício acrescentava uma camada de força silenciosa dentro dele. Ele já não era o rapaz que esperava por aplausos que nunca chegavam. Estava a tornar-se outra pessoa, alguém que entendia que o valor não te era entregue, tinha de ser esculpido, pedaço a pedaço doloroso, de um mundo que raramente se importava. E Tiago estava disposto a ir a esculpir até as suas mãos sangrarem se fosse preciso. As reuniões de família tornaram-se mais difíceis de suportar ao longo dos anos. Tiago tinha dominado a arte de sorrir sem falar, de aplaudir educadamente quando Duarte anunciava mais uma conquista. A sua voz ecoava sempre pela sala, enchendo o espaço com uma certeza que Tiago nunca conseguiria fingir. O jantar de Natal em casa dos pais era sempre o pior. Naquele ano em particular, o peru estava seco e intocado no seu prato enquanto Duarte entretinha toda a gente com histórias da sua nova promoção. Ele usava um fato feito à medida, um relógio caro a brilhar sob a luz do candelabro, enquanto Tiago se sentava no seu fato simples, sentindo-se cada vez menor a cada risada das suas piadas. A certa altura, entre a sobremesa e o café, Duarte virou-se para ele, um sorriso trocista a surgir no canto da boca. Então, Tiago, disse ele em voz alta, certificando-se de que todos ouviam, ainda há servir cafés nesse teu tasco? A mesa explodiu em algumas risadas constrangedoras. Até a mãe deles deu um sorriso tenso e desconfortável, olhando para qualquer lado menos para Tiago. Por uma fração de segundo, Tiago não conseguiu respirar. Sentiu o calor subir-lhe às bochechas, mil respostas a correrem-lhe para a garganta, a lutar para escapar. Ele poderia ter listado cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada cliente que tratou como família. Poderia ter gritado que ser dono de algo, construí-lo com lá dentro, porém algo mudou. As palavras dele não apenas picaram, cravou-se-lhe nos ossos. Tiago percebeu então que, por mais que trabalhasse, a sua família iria sempre medi-lo pela régua de Duarte. Não se tratava de sucesso. Tratava-se da história em que eles escolhiam acreditar. Naquela noite, deitado acordado na sua cama de infância, rodeado de pôsteres antigos e troféus esquecidos, Tiago fez uma promessa a si mesmo. Não desperdiçaria energia a provar que estavam errados com palavras. Deixaria que as suas ações falassem tão alto, tão inegavelmente, que até o silêncio deles se desmoronaria sob o peso da sua verdade. A traição não foi o escárnio em si, foi a percepção de que as pessoas que ele mais amava nunca o viram realmente. Eles apenas viam o contorno do que esperavam que ele fosse, mais silencioso, mais pequeno, invisível. Tiago sabia que a vingança alimentada pela raiva o consumiria. Ele não queria ser amargo,
Não queria tornar-se um reflexo da crueldade deles. Ele queria algo mais profundo, algo permanente. Ele queria paz. E iria encontrá-la não gritando de volta do outro lado da mesa, mas elevando-se tão para além do alcance deles, que um dia eles se sentariam à mesa de jantar de outra pessoa, a sussurrar o seu nome com um arrependimento demasiado pesado para suportar. Aquela noite marcou um fim silencioso e um começo ainda mais silencioso. Os meses que se seguiram foram alguns dos mais difíceis da vida de Tiago. Enquanto Duarte desfrutava de almoços corporativos e férias de luxo, Tiago trabalhava 16 horas por dia, dedicando-se de corpo e alma ao pequeno restaurante que a maior parte da sua família mal reconhecia. No início, o crescimento veio em incrementos minúsculos, quase invisíveis. Uma nova máquina de café, um punhado de clientes habituais que começaram a trazer amigos, uma crítica online elogiosa que trouxe um fluxo de novos clientes. Tiago aprendeu rapidamente que os sonhos não eram construídos com saltos gigantescos. Eram moldados, dolorosa e lentamente, pelas pequenas escolhas feitas todos os dias. Houve também sacrifícios brutais. Ele faltou a aniversários, casamentos, até funerais. As relações murcharam sob as constantes exigências do seu negócio. Havia noites em que Tiago se sentava sozinho numa mesa de canto depois de fechar, a olhar para as cadeiras vazias, a perguntar-se se toda aquela solidão valia a pena. A dúvida instalava-se como um frio amargo. Estaria ele a perseguir um futuro que não existia? Teria Duarte razão? Talvez tudo o que ele teria seria isto, um pequeno restaurante em dificuldades com o qual ninguém se importava. Mas sempre que esses pensamentos tentavam criar raízes, Tiago lembrava-se daquele jantar de Natal. Lembrava-se do sorriso trocista no rosto de Duarte, da forma como a mãe olhara para ele com uma mistura de pena e embaraço. Lembrava-se de quão pequeno se sentira e do quanto nunca mais queria sentir-se assim. Então, ele continuou. Tiago leu todos os livros sobre negócios que conseguiu encontrar. Frequentou cursos noturnos de finanças e marketing. Estudou gestão de restaurantes como se fosse uma ciência de vida ou de morte. Enquanto os seus colegas celebravam promoções, ele desenhava novos menus, negociava com fornecedores e aprendia as realidades brutais de gerir um negócio. Lentamente, o restaurante transformou-se. Ele renovou os interiores, criando uma atmosfera elegante e acolhedora que fazia as pessoas demorarem-se. Contratou um jovem chefe brilhante que entendeu a visão de Tiago e elevou a cozinha. A notícia começou a espalhar-se para além da sua pequena cidade. Bloggers de culinária visitaram-no. Uma revista local destacou-o na capa. E então veio a verdadeira viragem, uma oportunidade de comprar o imóvel vizinho. Era um risco enorme. O dia do acerto de contas chegou como qualquer outro dia comum, exceto que o destino tinha tecido um guião muito diferente nos bastidores. Tiago estava à entrada do seu recém-expandido restaurante de alta gastronomia, vestido com um elegante fato preto, o cabelo bem penteado. A atmosfera zumbia com um murmúrio suave de conversas, o tilintar de copos e as notas reconfortantes de um piano ao vivo. A sua equipe movia-se como uma orquestra bem ensaiada. Cada detalhe estava polido na perfeição, tal como Tiago o tinha imaginado, quando se sentava sozinho a sonhar depois daquelas longas noites a lavar pratos. Ele estava a ajustar um arranjo floral na entrada, quando as portas de vidro se abriram. Uma voz familiar ecoou pelo espaço. O coração de Tiago falhou uma batida. Era Duarte. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, caminhava um homem alto num fato caro, o maior cliente da empresa de Duarte. Tiago reconheceu-o de uma reportagem numa revista de negócios local. Aparentemente, Duarte estava desesperado para impressionar este cliente para fechar um negócio multimilionário que poderia ser decisivo para sua posição na empresa. Os dedos de Tiago congelaram à volta do vaso. Duarte ainda não o tinha notado. Estava demasiado ocupado a rir alto, a gesticular, a gabar-se de conhecer os melhores locais da cidade. A sua voz propagava-se facilmente pelo restaurante, atraindo alguns olhares. "Esta é a joia escondida de que lhe falei", gabou-se Duarte. "Conheço o dono pessoalmente." Tiago não se moveu. Simplesmente observou de lado. A sua expressão composta, a sua presença por enquanto despercebida, tal como ele queria.
O maître, treinado na perfeição, cumprimentou Duarte com um calor profissional. Boa noite, senhor. Bem-vindo ao Solar dos Sabores. Tem uma reserva? Duarte riu-se, acenando com desdém. Não é preciso. O dono é da minha família, Tiago. Tiago, qualquer coisa, certo? Ele virou-se a percorrer a sala com um olhar preguiçoso. Os seus olhos pousaram nele. Por uma fração de segundo, a confusão cintilou no seu rosto. Depois veio o lento amanhecer do horror. Tiago avançou lentamente, um sorriso educado mais distante nos lábios. Boa noite, Duarte. O cliente virou-se também, curioso, sentindo a súbita mudança no comportamento de Duarte. Conhece o dono pessoalmente? Perguntou o cliente, impressionado. Duarte engoliu em seco. Uh, sim, ele é o meu irmão. Tiago inclinou a cabeça graciosamente. Na verdade, sou o único proprietário deste restaurante, disse ele calmamente, e do edifício deste quarteirão. O cliente ergueu as sobrancelhas, claramente ainda mais impressionado. Virou-se para Tiago, ansioso por apertar-lhe a mão. Enquanto isso, Duarte estava paralisado, um leve rubor a subir-lhe pelo pescoço. A máscara de superioridade que sempre usara estava a escorregar, peça por peça. Tiago não se regozijou, não sorriu com escárnio, simplesmente guiou o cliente e Duarte para uma mesa privada, tratando-os de forma diferente de quaisquer outros convidados. Profissional, cortês e absolutamente no controlo. Duarte debateu-se durante o jantar, as suas palavras a tropeçar, a sua risada forçada. Sempre que olhava para Tiago, era recordado, silenciosa e dolorosamente, de que o pequeno restaurante de que uma vez gozara tinha florescido em algo que ele nunca poderia reivindicar nem tocar. Tiago não tinha dito nada de cruel. Não precisava. O seu sucesso falava mais alto do que qualquer coisa que ele pudesse dizer. Tiago movia-se pelo restaurante com a autoridade silenciosa de quem já não precisava de provar nada. Verificava os seus convidados, sorria gentilmente para os empregados e oferecia uma palavra amável ao pessoal da cozinha. Cada movimento, cada palavra, estava envolta em calma dignidade. Duarte sentava-se rigidamente na mesa privada. O cliente recostou-se na cadeira, claramente impressionado. Sabe, disse ele a Duarte, se tivesse mencionado o império do seu irmão mais cedo, teria facilitado muito as negociações desta noite. Duarte abriu a boca, depois fechou-a. Não tinha palavras. Tiago desculpou-se com graciosidade, deixando-os com a refeição. Não ficou por perto. Não esperou que Duarte se desculpasse. Não precisava disso. Todo o seu ser irradiava uma mensagem mais alta do que qualquer discurso que pudesse ter feito. Eu construí isto sem o vosso apoio e não preciso da vossa validação agora. Mais tarde, quando Duarte o apanhou sozinho perto da garrafeira, a sua voz era baixa, quase suplicante. Tiago, ouve sobre o que disse antes. Eu nunca quis. Tiago olhou para ele firmemente, os seus olhos castanhos quentes mas distantes. Está tudo bem, Duarte, disse ele suavemente. Não precisas de explicar. E ele estava a ser sincero. O perdão não era para ele, era para si mesmo. Não tinha interesse em reabrir velhas feridas, nenhum desejo de o fazer contorcer-se mais do que já estava. Ele simplesmente escolheu elevar-se acima disso, deixando-o preso na confusão do seu próprio arrependimento. Duarte acenou com a cabeça, embaraçado, a olhar para todo lado menos para ele. Esperava uma solução fácil, uma forma de apagar os anos de zombaria com algumas palavras desajeitadas. Mas algumas coisas não podiam ser desfeitas por desculpas. Algumas lições tinham de ser aprendidas da maneira mais difícil. Tiago sorriu mais uma vez, depois virou-se e afastou-se, os seus sapatos a clicar suavemente no chão polido. Silêncio, dignidade, força. Essa foi a sua vingança, e foi muito mais satisfatória do que qualquer discussão aos gritos poderia ter sido. Naquela noite, depois de o último convidado ter saído e a equipa ter começado a limpar, Tiago sentou-se sozinho no canto do seu restaurante, um copo de água na mão. O brilho suave dos candelabros projetava reflexos dourados nas mesas polidas. Ele recostou-se e fechou os olhos, deixando a quietude invadi-lo. Tinha acabado. Não apenas a noite,
mas algo muito mais profundo. Um capítulo que ele nem sequer se tinha apercebido de que ainda carregava dentro de si. Tiago pensou no menino que fora em tempos, aquele que sempre seguira atrás de Duarte, a quem lhe tinham dito para ser mais como ele, para pensar em grande, para saber o seu lugar. Tinha passado tantos anos enredado em correntes invisíveis, desesperado por aprovação de pessoas que nunca se importaram o suficiente para ver o seu valor. E, no entanto, aqui estava ele. Não porque finalmente o viram, mas porque ele parou de esperar que o fizessem. Um sorriso agridoce surgiu nos lábios de Tiago. Ele construíra o seu sucesso com manhãs silenciosas e noites sem dormir, com os sacrifícios que ninguém nunca viu, as lágrimas derramadas nos fundos de negócios falhados, os sonhos sussurrados na escuridão, quando todos os outros tinham desistido dele. Ele lembrava-se da solidão, dos momentos de dúvida, dos dias em que até ele questionava se os seus sonhos eram tolos. Mas, de alguma forma, ele continuará. Esta noite não se tratava apenas de mostrar a Duarte ou a sua família o quão errados estavam. Nem sequer se tratava de provar mais nada. Tratava-se de perceberem que a aprovação que ele desejara toda a sua vida era insignificante em comparação. Enquanto os últimos raios de sol tocavam o horizonte, Tiago sorriu suavemente para si mesmo. Ele fechara o círculo. O homem que outrora esteve à mercê do julgamento severo da sua família, tornara-se agora uma força por direito próprio. O seu negócio, a sua vida, o seu futuro, eram todos dele para moldar. E ninguém, muito menos o seu irmão, podia tirar-lhe isso. Às vezes, a vingança mais ruidosa é o silêncio. Sussurrou ele para si mesmo, as palavras a flutuar no ar como um segredo que só ele conhecia. O silêncio fora a sua força, a sua arma e a sua salvação. Não havia necessidade de mais nada. Não havia necessidade de desculpas nem de explicações. A vida que ele criara falava mais alto do que quaisquer palavras poderiam dizer. Tiago forjara o seu caminho e iria percorrê-lo de cabeça erguida, sabendo que a verdadeira paz não vem do que os outros te dão, mas do que tu tomas para ti mesmo. E assim, o capítulo final encerrou-se não com um estrondo, mas com uma paz silenciosa e resoluta.